Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube do canal Pecuarista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo de Olho no Campo, uma parceria do canal Pecuarista da Natura Frig Alimentos com a Leilo Sul. Te convido a acessar o site canalpecuarista.com.br e acessar as melhores e mais completas notícias sobre o setor. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem conteúdo exclusivo com os nossos colunistas e, claro, conteúdo de Olho no Campo também está lá, além de agenda de eventos, cursos e muita informação. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram do canal Pecuarista, tá aqui embaixo, tá aparecendo. Vá e siga a nossa página. E se você ainda não se inscreveu no YouTube do canal Pecuarista, te convido a se inscrever no YouTube do canal Pecuarista. Você vai lá, curte e aperte ali o sininho, clica no sininho para receber as notificações toda vez que um conteúdo novo for ao ar, você será notificado. Então, plataformas para você acompanhar o canal Pecuarista não faltam e eu te encontro em qualquer uma dessas plataformas. E como o nosso programa é muito dinâmico e aqui é um espaço de debate que a gente fala sobre tudo que é importante para o nosso setor, a nossa conversa hoje vai ser sobre logística reversa no agronegócio. Tentar entender um pouco este conceito, né, e como funciona a logística reversa dentro do agronegócio, também dentro da indústria, que é um setor que pratica muito a logística reversa. A gente vai entender as diferenças e também para onde nós estamos caminhando. Nosso convidado hoje é o Paulo de Tarso Petroni, ele é diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Ele também é presidente do Conselho Executivo do Instituto Rever e diretor-geral do Instituto Brasileiro da Cerveja. Então, é a pessoa certa para falar com a gente e eu aguardo você. É o tempo de rodar a vinheta, 30 segundos, a gente já volta com o nosso entrevistado. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Voltamos agora com o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, o Paulo de Tarso Petroni. E deixa eu já fazer uma correção aqui. O Paulo, além de todas as suas atribuições como diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, presidente do Conselho Executivo do Instituto Rever, o Paulo também é conselheiro do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, o Inova USP, e é diretor-geral da Associação Brasileira da Indústria de Cerveja. Certo, Paulo? Isso aí, é isso aí. A gente vai ficando velho e vai acumulando as coisas, né? Que bom! Que bom, a gente acumula experiência, cargos, títulos, né? Paulo, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao canal Pecuarista para falar sobre este assunto que é tão importante para o setor, para a indústria, para o agronegócio, enfim, até para o pequeno negócio também, que é logística reversa. Boa noite. Boa noite, Melissa. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do canal Pecuarista, né? É uma satisfação muito grande, depois do excelente evento que eu acabei conhecendo a Melissa essa semana em São José do Rio Preto, né? Estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar um pouco aí dos sonhos que a gente tem relacionado a essa transformação de hábitos, de costumes, de comportamentos que a gente está enfrentando de maneira tão intensiva na questão ambiental no planeta e, em particular, no nosso estado de São Paulo.
Exatamente. Paulo, eu queria que você apresentasse para os nossos espectadores o Instituto Rever, né? Qual é a função da prática do Instituto Rever dentro das empresas para trabalhar com os conceitos de logística reversa que hoje são fundamentais até para validar, licenciar todas essas empresas. Tá perfeito, tá perfeito. Melissa, o Instituto Rever, ele é, por definição, né, uma entidade gestora de logística reversa, sem fins lucrativos, né, criada e mantida pela indústria em geral, né, para poder fazer o atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos seus capítulos de embalagens em geral, pós-consumo. Qual é o conceito da logística reversa? Onde são os pontos principais? Como que os negócios eles podem praticar a logística reversa? Eu acho que essa também é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Perfeito. Aí eu tenho que me reportar até a origem de tudo isso aí, facilitando as coisas, a gente vai ter que retroagir aí até mais ou menos 2010, quando foi promulgada aqui no Brasil a Política Nacional, foi regulamentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E essa política, regida aí pelo Planares, né, ela vai estabelecendo a evolução da responsabilidade das indústrias em estar comprovando o recolhimento do seu material de embalagem, lembrando sempre que aqui a gente se dedica mais à questão de embalagem pós-consumo, né? Para a reciclagem, né? Então, a embalagem, quer seja de vidro, quer seja de metal, aço, alumínio, plástico, papel, papelão, enfim, tudo aquilo que é embalagem primária, secundária e até mesmo terciária dos nossos produtos, as empresas ela têm, como eu disse, a obrigação de ano a ano comprovar o recolhimento de um percentual crescente dessas embalagens que é destinado à economia circular, à reciclagem. Nós estamos num ano importante porque a gente está numa transição, exatamente em 2024, né, de um patamar de 22%, 23%, isso varia de estado para estado aqui no Brasil, né? São Paulo era 22,5% para 30%, né? Então, nos relatórios que, por exemplo, as empresas e o Instituto Rever vão estar entregando para a CETESB, no caso aqui de São Paulo, mas para os demais órgãos reguladores de todos os estados, né? Nós temos que comprovar que 30% da massa de embalagem que foi destinada por notas fiscais, né, de produtos para cada um dos estados, ela comprovadamente retornou para o ciclo produtivo, sendo encaminhada por uma empresa que faz a reciclagem desse material. E aí gera, através disso aí, por exemplo, uma garrafa de cerveja nova, uma embalagem de PET de refrigerante novo, um novo caderno, né? E assim por diante, por todos os materiais. Então, as entidades gestoras, elas, como o Rever, elas assumem um papel de oferecer para as empresas um plano coletivo, né? De maneira que a empresa possa terceirizar com segurança jurídica, com eficiência econômica, que é muito mais razoável, né? Você fazer essa tramitação coletivamente e não individualmente, pela abrangência na qual os produtos das empresas acabam sendo espalhados pelo Brasil como um todo. Isso que eu ia perguntar para o senhor, esses dados, né, os números de 22 a 30, 22 a 23, agora está passando para 30%, é por estado, vai variar por estado, não é por unidade produtora, por empresa, é o estado. Simplificando o conceito, né, Melissa? Cada estado, nós temos 18 estados
que já tem uma regulamentação estadual estabelecida. E nós temos algumas cidades, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade desse país, também tem uma lei municipal que ela estabelece que, no caso da cidade de São Paulo, não é 30%, é 35%. Porque né? aí vai de acordo com o tamanho da cidade também. De acordo com a legislação que foi estabelecida e Tá. até a própria capacidade de recolhimento, né? Uhum. E os catadores, as cooperativas, os pontos de coleta oferecem dentro da cidade. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem em orientar o estabelecimento de metas factíveis, né? Pelo volume de oferta de recolhimento de material que os catadores, que as cooperativas, que as empresas oferecem para a cidade, para aquele estado, para a nação como um todo. Então, o Instituto Rever, ele faz essa consultoria, né, que a gente, vamos colocar esse nome de consultoria, essa ponte, né, entre a empresa que tem que descartar e o destino final, de uma maneira responsável, com todo o apoio e a orientação jurídica. Eu acho que o termo mais próprio é ponte mesmo. Né? Ponte mesmo. A gente procura fazer essa ligação o mais direta possível das empresas que têm essa demanda regulatória, né, com as cooperativas, com os catadores que efetivamente colocam a mão no lixo, né, e fazem a separação do material encaminhando para a reciclagem. Daí a importância do conceito de criação, do DNA do Rever, de não ter fins lucrativos. A gente tem que ter um custeio para pagar as despesas, né? Nós temos 8 funcionários, por exemplo, apesar de todo o volume que a gente tem uma sede pequena, mas lá no prédio da Fiesp mesmo, na Paulista, então tem um conjunto de despesas que a gente precisa arcar, né? Uhum. Mas nada mais que isso. Não tem lucro, não tem que reportar para nenhum venture capital ou algum acionista que olha dentro da atividade importante da entidade gestora, fazer o dinheiro investido das empresas chegar a quem de direito faz a limpeza do meio ambiente e a circularidade dos materiais, que são os catadores, né? Que são os efetivos agentes de mudança que a gente está tendo aqui nessa transformação, como eu disse, que nós necessariamente precisamos até acelerar. Paulo, e qual perfil de empresa se destina ou precisa fazer a logística reversa, ou é recomendado que faça a logística reversa? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, quando fala num processo desse, né, a logística reversa, ele exige um processo e muitas vezes se tem a ideia de que isso não é para uma empresa pequena ou média, ela não precisa fazer esse trabalho, ela pode ter, embora ela tenha que cumprir uma legislação de descarte, que tem que ser adequado e tal, ela não precisa fazer o trajeto da logística reversa. A quem é destinada a logística reversa? Que perfil de empresa? Não, na verdade, em linhas gerais, todas as empresas, né? Todas as empresas que têm embalagem, né, que colocam embalagem no mercado, elas têm necessariamente a obrigação de fazer essa comprovação. O que tem são diversas maneiras de fazer essa comprovação, né? É facultativo à empresa desenvolver um programa próprio, né, e fazer a comprovação individualmente, ou aderir a um sistema coletivo, como, por exemplo, esse que a Fiesp criou do Instituto Rever. Mas todas as empresas, independente do porte, algum tipo de comprovação de aderência e de comprovação mesmo, né? De recolhimento dessas embalagens, ela tem a obrigação de fazer. Aí tem um outro aspecto que, à medida que as empresas vão tomando contato com essa questão, elas identificam que, muitas vezes,
o mercado consumidor dela, os clientes dela, veem com muito bons olhos as ações de sustentabilidade atreladas às marcas, né? Tanto a Fiesp como a CNI têm pesquisas recentes que indicam que a valorização do aspecto de sustentabilidade, ela influencia, sim, as decisões de compra dos consumidores. E cada vez mais, à medida que, infelizmente, né, a gente não fala mais de mudança climática, a gente fala cada vez menos de emergência climática, e a gente, de fato, esse último mês está falando de tragédia climática. Não é? Então, isso está muito na pele e no dia a dia nosso, né? Então, todas essas questões certamente vão impulsionar ainda mais as decisões de compra do consumidor final por marcas que têm, de alguma maneira, ações atreladas a essa característica de sustentabilidade, né? E a economia circular, a tratativa adequada de resíduos sólidos, o apoio social às camadas talvez mais vulneráveis que a gente tem aqui no Brasil, que são os catadores de lixo, que moram nos mais de 1.500 lixões que tem espalhados por esse país, são muito valorizadas, né? E, novamente, tem muito consumidor que decide, sim, a sua compra na marca que está atrelada a isso. Uma das perguntas que eu ia te fazer é essa, sobre isso. No agronegócio, a gente tem o produtor agrícola, nós temos o pecuarista, nós temos a agroindústria, nós temos o consumidor, assim, não só no agro, né, em toda a cadeia de produção. E a obrigação e a responsabilidade de cada um desses papéis dentro de cada uma dessas pessoas, dentro deste conceito da logística reversa, de preservação. Então, o Instituto Rever, ele é composto por mais ou menos 50 associações, né? O CIESP é uma delas, o evento até que a gente fez essa semana, no qual nos conhecemos, foi no CIESP Noroeste, né? A Serve Brasil é outra associação, também fundadora, mas nós temos aí mais de 48, né, com o Sindicato da Carne, com o Sindicato do Leite, com a Associação do Queijo, né, com a Associação das Águas, né? Tem uma série de associações de produtos agrícolas e agroindústria, né, que são nossos parceiros fundadores do Instituto Rever, né, que estão lá na Fiesp, e muita gente até que nem sindicato da Fiesp né? E o papel e são esses os donos do Rever. Outras 50 entidades que também não têm fins lucrativos, na qual estão sendo fundeadas e têm como objetivo desenvolver as cadeias de produção do campo até o mercado consumidor dos seus associados, né? Como é o caso da pecuária, né? O sindicato está bem ligado a esse segmento de vocês. O Sindileite, a Associação do Queijo, dos meus amigos aí, que inclusive muitos deles são meus parceiros no próprio Conselho Gestor. E o papel deles é exatamente fazer esse processo de educação, de conscientização e até mesmo de esclarecimento, né, do cabedal de regulação que a gente tem, cada vez mais complexo, né, que a gente tem que ter as maneiras mais corretas, seguras judicialmente, juridicamente, e eficientes financeiramente, para poder enfrentar esse desafio que é o atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas, como eu disse anteriormente, mais que isso, obter vantagens competitivas e de responsabilidade social num novo capitalismo que a gente aflorou, né? Nós já estamos vivendo aí a mensuração dos resultados das empresas, não apenas, apesar de fortemente, nos aspectos monetários, mas também através das influências
dos impactos do que o negócio tem dentro dos ecossistemas na qual nós estamos envolvidos. Então, quanto que nós somos sustentáveis financeiramente, socialmente e ambientalmente. Paulo, dentro desse caminho, né, que existe do agro, da indústria, como que se posiciona um e outro dentro da questão da logística reversa? A gente sabe, a indústria e o agro, eles caminham lado a lado, né? Mas me parece que a questão do agro, ela faz, né, ela está um pouco na frente das preocupações ou das questões de logística reversa, sustentabilidade, um pouco na frente da indústria. O pessoal que nasce dentro de uma fazenda, né, ele tem o DNA ligado à natureza. Né? Então, a questão ambiental, ela é intrínseca dos ciclos do negócio dele. Então, ele, sob esse aspecto, ele cresce dentro da família dele, do negócio dele, do DNA dele, muito ligado aos ciclos da natureza. Né? O industrial, que está numa cidade distante da roça, vamos colocar assim, ele é um pouco mais distante dessas questões. Agora, como nesses últimos anos os impactos disso foram muito fortes, esse ano em particular, tanto na seca quanto na chuva, né? Tudo isso aí acaba se nivelando. Então, começa a ser mesmo uma preocupação prioritária da cadeia produtiva como um todo, do campo ao mercado consumidor. Né? No caso da cerveja, a gente fala do campo ao copo. Do campo ao copo. Desde os meus associados lá que plantam a cevada, plantam o trigo, plantam o lúpulo, transformam no malte, até chegar nos pontos de venda, né? Uhum. Então, todo mundo está muito preocupado e coloca como condição prioritária de estratégia tratar os riscos do negócio, atrelado às mudanças climáticas que se aceleram a cada vez mais. Você comentou que 18 estados do Brasil já têm essa regulamentação estabelecida. Dentro disso, eu te pergunto como que os diferentes níveis de governo, federal, estadual e principalmente os municípios, né, eles se articulam para essa implementação, para essas implementações dessas ferramentas, né, para a implementação da política reversa da economia circular. Como que você vê isso? Como que você analisa? Vamos colocar assim, é uma grande oportunidade de melhoria, Melissa. Nós estamos trabalhando também intensivamente no âmbito de CNI, no âmbito de Fiesp, nos diferentes fóruns que temos. Por exemplo, a política industrial recém-lançada, ela tem lá um capítulo que ela busca como meta a harmonização das legislações ambientais no âmbito federal, estadual e municipal. Não é? Porque isso aí, e eu até julgo isso como sendo natural, né? Com toda essa aceleração de impacto que a gente está vivenciando, com toda essa aceleração de percepção da importância disso por parte da população, porque de fato está sendo impactada, né? Tá pipocando legislação para tentar regulamentar isso quanto antes. E nem sempre elas são sinérgicas. Muitas vezes isso impacta em você ter que refazer várias vezes as coisas para atender à regulamentação. E tudo isso, do outro lado, é mais uma componente do custo Brasil, né? Do custo que recai nas empresas, pequenas, médias e grandes. É que as grandes têm mais fôlego para estar entendendo e ter recurso para poder enfrentar essa situação. As pequenas empresas, e esse foi o carro-chefe de criação do Sistema de Logística Reversa da Fiesp, lá em 2018,
que acabou se tornando um rever em 2022, pela abrangência nacional, né, de poder dar um suporte coletivo para as empresas entenderem e poderem atender de maneira adequada às regulamentações que está aí. Mas, como eu disse no início da minha resposta, de fato é uma área que a gente tem que se dedicar bastante para poder harmonizar, né, as legislações no âmbito federal, estadual e municipal. E tem um outro ponto também dentro dessa questão da logística reversa, que é a ponta da cadeia, que é justamente a questão da economia circular, de quem trabalha nesta ponta, nesse recolhimento. Ou seja, a questão da logística reversa, ela tem dentro dela a geração de empregos também, que é muito importante, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. São os catadores, né? Eu reporto e eu tenho um sonho de ter dentro da Fiesp, dentro da Federação Paraense, dentro da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, um sindicato de catadores, né? Um sindicato de reciclagem, um sindicato de economia circular, porque eu vejo, eu não, né? Eu aprendi com os amigos que a gente está tendo, com as oportunidades que estão sendo oferecidas, que isso aí é um tremendo e pujante setor econômico que a gente está abrindo as portas, né? Então, o que hoje é lixo, né, ele é uma tremenda fonte de riqueza que, se a gente soubesse organizar, souber colocar tecnologia, souber colocar inovação, nós vamos ter uma matéria-prima em todas as localidades desse país disponível para estar gerando riqueza, gerando emprego, inicialmente para os brasileiros mais vulneráveis, que podem se tornar, sim, empresários desse setor, empresários da logística reversa, como já tem, né? Mas tem um espaço, uma avenida enorme para a gente estar percorrendo, né? Impulsionada exatamente por essas tragédias que, infelizmente, levam a gente a transformar a forma de pensar, a forma e as atitudes com que a gente encara essa situação. O nosso lixo que vai enterrado, e a gente paga muito dinheiro para estar enterrando esse lixo, ele é extremamente rico e pode sim ser a fonte de um novo e pujante setor econômico no mundo, mas em especial aqui no Brasil. Ô Paulo, na tua visão, quais são os principais desafios para a coleta e o gerenciamento de resíduos de uma maneira geral? E também queria que você falasse um pouco dentro da agroindústria, de maneira geral, porque eu digo, é uma questão cultural do consumidor também, e eu também queria que você falasse um pouco dessa dificuldade dentro, se existe essa dificuldade, quais são elas dentro da agroindústria. Perfeito. Veja, Melissa, não há dúvida, né? Ela é uma transformação cultural que a gente está percorrendo ela, né? Daí o ênfase grande que a gente dá no nosso programa Cidades Sustentáveis, na educação e na conscientização e na protagonização das crianças, dos adolescentes, para acelerar essa transformação, né? Não é o teu caso, mas para quem para os amigos, para as amigas aí que são mais tempo jovens, como eu, né? Lembram como é que foi a transformação que ocorreu com o cinto de segurança, né? Na década de 70, ninguém usava cinto de segurança. Tinha muitos veículos, inclusive, que tinham cinto de segurança enfiado embaixo do banco, né? E através de uma excelente campanha de conscientização, quem puxava o pai a colocar o cinto de segurança era o filho, era a filha, né? Então, e eu tenho experiências outras que não vem ao caso aqui, até mesmo na região de vocês, aí no Noroeste Paulista, e em Rio Preto mesmo, né? Do sucesso que é você colocar a juventude para protagonizar
mudanças de hábitos, né? E nesse tema que nós estamos trazendo aqui, a nossa experiência está mostrando claramente que nós temos uma enorme oportunidade em trazer a juventude, que é o que vai ficar com tudo isso que nós estamos gerando aqui, né, como protagonizadores desse processo de transformação de hábitos, que começa, assim, dentro de casa, né? Tem que ter todo o alinhamento dos aspectos de coleta seletiva, de encaminhamento para reciclagem. Os desafios são muitos, mas eles começam pela maneira como, na nossa casa, a gente lida com essa questão. E dentro da agroindústria, o que você me diz de quais são os desafios? Então, mas eles estão absolutamente alinhados ligados a isso, né? Eu tenho, como mencionei, e por favor, me desculpem se eu com certeza estou esquecendo muita gente, mas a parte do leite, a parte do queijo, a parte da carne, né, a parte das hortaliças, todas elas têm as suas embalagens e todas elas, no pós-consumo, elas devem ser iniciar a separação aonde? Lá em casa. Uhum. Eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer cada vez mais direito isso aí. E dentro do meu condomínio, dentro do meu quarteirão, eu ir influenciando a estruturação, a coleta, para destinar de maneira mais eficiente possível esse material para reciclagem. Há um outro aspecto que a gente não pode deixar de mencionar, que aí a indústria em si, ela tem um papel relevante, que é o projeto do produto em si, né? Então, e muito disso já está sendo feito, a gente precisa intensificar, elaborar produtos que tenham impactos ambientais menores, né? Eu vou dar um exemplo do meu setor, né, porque para mim é mais fácil, né? Mas dentro da cadeia agroindustrial da cerveja, né, vamos lá, eu planto lúpulo, eu planto cevada, eu planto trigo, né? E a gente está intensificando o quê? E aqui no Brasil isso é um sucesso. Inicialmente por outras questões, agora principalmente pela questão da sustentabilidade. A garrafa retornável, né? A garrafa retornável que, novamente, os amigos e as amigas jovens há muito mais tempo, como eu, lembram que a garrafa retornável na década de 70 era uma riqueza que a gente tinha dentro de cada casa, né? Você quer melhor exemplo de projeto na qual de um produto na qual a mesma garrafa, com todas as condições de saneamento, de limpeza, né? Ela roda 18 vezes, ao invés de uma vez que uma one way eu jogo fora. Veja o impacto que isso traz para o meio ambiente como um todo. E olha, eu falei do meu setor por conhecimento maior, mas tem uma série de outros exemplos positivos como esse que a gente tem nas cadeias agroindustriais. Paulo, a gente falou de desafio e agora eu queria ouvir de você as oportunidades que o país tem para o desenvolvimento desses novos negócios e modelos de negócio baseados na economia nesses setores. Quais são essas oportunidades que nós temos? Então, antes de oportunidades, eu acho que a gente tem esse desafio a ser enfrentado, da gente procurar desacelerar o impacto dessas coisas que já estão acontecendo. A grande oportunidade, ela passa na conscientização do empresariado como um todo, né, dessa transformação da responsabilidade social dos negócios dele, não é restrita à questão financeira do resultado do negócio, né? Mas, como eu já disse, do impacto que o meu negócio tem no ecossistema na qual eu estou inserido, né? E, desdobrando isso aí, essa tremenda oportunidade que a gente tem de desenvolver um pujante setor econômico, da circularidade dos materiais
e mesmo da transformação do lixo em energia. Né? Todo esse lixo que está enterrado, né, ele pode, e certamente ao longo dos próximos anos, vai estar sendo uma das fontes mais sustentáveis de energia que a gente tem aqui no planeta. E hoje a gente tem o quê? A gente enterra tudo isso e deixa a natureza ser agredida com toda essa questão. Então, esse movimento está acontecendo, as tecnologias inovadoras estão surgindo de maneira acelerada, né? E a gente tem aí, certamente nos próximos anos, nós vamos vivenciar uma evolução na geração de energia e na transformação do que é lixo, novamente, num pujante setor econômico. Paulo, eu quero muito te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria muito de te convidar para voltar, para a gente detalhar um pouco mais essa política, né, da logística reversa dentro desse sistema todo do agro, da indústria, enfim, do próprio de qualquer negócio, né? Seja ele pequeno, médio, grande, gigante, porque aí está o desafio acaba sendo a nossa própria oportunidade de desenvolver maneiras eficientes, né, nesta área, né, Paulo? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer pela tua participação. A nossa entrevista hoje, a nossa conversa foi com Paulo de Tarso Petroni, ele que é diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, diretor-geral da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, é presidente do Conselho Executivo do Instituto Rever e conselheiro do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, o Inova USP. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso De Olho no Campo. Eu que agradeço, Melissa, foi uma satisfação conhecê-la essa semana. Agradeço também a oportunidade de compartilhar meus sonhos, né? Meus desafios e meus sonhos com toda a sua comunidade, todo o seu ecossistema. E a gente está à absoluta disposição de vocês para juntos poder acelerar toda essa transformação necessária que a gente tem aqui no nosso planeta. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. E a você que nos acompanhou em mais um conteúdo do canal Pecuarista, bons negócios, bom leilão e até a próxima.